Você já reparou como Lula não explora essa imagem de grande lutador pela liberdade durante o regime civil-militar, também chamado às vezes de simplesmente ditadura? Enquanto outros personagens exploram isso à exaustão, como a própria ex-presidente Dilma muitas vezes declarou sua participação, é factual, é completamente conhecida a participação da presidente Dilma no processo de reação, digamos assim, ao regime civil-militar. Dilma foi uma guerrilheira, Dilma fez treinamento militar, isso mesmo, Dilma sabia usar armas de fogo, Dilma participou de assaltos e atentados, e essa participação foi, claro, anistiada lá em 1979, vai daí a ex-presidente Dilma tem direito a receber pecúlios, dinheiro, por ter sido uma anistiada política. Lembrando que todos foram anistiados, tanto os militares que cometeram os excessos, quanto esses guerrilheiros de extrema esquerda que tentavam implantar uma ditadura comunista no Brasil. Fernando Gabeira, Franklin Martins, José Dirceu, escritores, atores, cantores, todos eles sentem, digamos, orgulho de terem participado do processo do que eles chamam de resistência à ditadura. Fica aquela imagem de que são bons moços que lutavam contra os malvadões. Mas já percebeu que Lula, apesar de ser um anistiado e, portanto, receber dinheiro por ter participado da resistência ao regime militar, ele explora pouco essa imagem de herói, ele mal menciona que ele tenha participado dessa resistência. Será que isso se deve apenas ao fato de ter surgido enquanto resistente à ditadura apenas no seu finalzinho, a partir do final dos anos 70? Ou será que o papel dele nessa ditadura é bem diferente do que eles querem fazer com que nós acreditemos? Você já ouviu falar, por exemplo, de um personagem chamado Barba? Você faz ideia de quem é. Pois é, Barba era o codinome de um agente das forças policiais do regime militar. Isso mesmo. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Barba, era um informante, era um colaborador do regime militar, era um dedo duro, um alcaguete, e isso dava a ele muitos privilégios. Não sou eu que estou falando isso, tá? Quem diz isso é alguém que acompanhou de perto, de primeira voz, Romeu Tuma Júnior, nesse livrinho aqui, que o PT fez muito esforço para que esse livro não circulasse. De fato, ele circulou muito pouco. Nesse livro, o filho do conhecido Tumão, Romeu Tuma pai, era o delegado responsável justamente por esse informante chamado Barba. Romeu Tuma Júnior, à época do regime militar, era um policial civil e tinha acesso, inclusive, à suposta prisão de Lula. Prisão essa que levou ele a receber justamente a anistia. Teria sido um preso do regime militar e por isso recebeu anistia. Quando, na verdade, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Barba, nunca esteve preso. Quer ver? Tenham uma paciência que eu vou ler um pouquinho, alguns trechos apenas. Aliás, sugiro a leitura desse livro aqui, ó. Tem muitas coisas aqui, além da descrição do Barba, tem, claro, esses detalhes sobre a morte do Celso Daniel e o envolvimento do próprio Partido dos Trabalhadores, do PT. Num dos fragmentos desse livro, no capítulo 4, que tem o título Lula, alcaguete e aprendiz do DOPS. DOPS é Departamento de Ordem Política Social. É uma polícia repressora criada lá pelo Vargas e reformada durante a ditadura militar. E diz assim, Lula pertencia à categoria dos informantes e tinha o codinome Barba. Nos sindicalismos, os informantes eram chamados também de pelegos ou de Judas. Isso mesmo, está aqui no livro. Palavras do próprio Romeu Tuma Júnior, que acompanhou Lula na sua suposta prisão, na época como policial civil, junto ao seu pai, o chamado Tumão, pai do Romeu Tuma Júnior, Romeu Tuma ou Tumão. Um outro fragmento. O agente Barba, até onde alcanço saber, Romeu Tuma Júnior falando, jamais negociou suas delações em troca de dinheiro. Então Lula não vendia os seus colegas por dinheiro. O Judas, o pelego Lula, não vendia os seus colegas por dinheiro. Olha que nobre da parte dele. Mas o trocava por favores. Isso mesmo. O Lula trocava informações por favores. Que tipo de informação o agente informante Barba, Lula, costumava trazer para Tumão? Tumão é o pai. Bom, aí nós vamos elencar um pouco mais. Lula era nosso melhor informante, segue Romeu Tuma Júnior.
Lula nos prestava informações muito valiosas, palavras agora do Tumão, sobre quando e onde haveria reuniões sindicais, quando teriam greves, onde o patrimônio das multinacionais poderia estar em risco por conta das paralisações. Ele avisava a polícia das greves. Olha o jogo duplo. Quem diria, né? Lula seria mais de duas caras. Organizava as greves no sindicato como líder sindical e passava as informações para o DOPS, para a polícia repressora do regime militar, para preservar os empresários de qualquer dano e facilitar a vida da polícia, prendendo, claro, aqueles desafetos do regime com a ajuda de Lula. Segue. Estão sentados aí? Olha só. Lula combinava as greves com os empresários e avisava o DOPS. Percebeu? Vou repetir. Não foi ato falho meu. Lula combinava as greves com os empresários e avisava o DOPS, a polícia do regime. Muitas das greves que ele armava com os empresários eram para aumentar o valor de venda dos veículos. Isso mesmo que você ouviu. Para lastrear moralmente a ideia de que vamos repassar os preços dos carros, o aumento do salário obtido pela categoria que Lula comandava. Ou seja, quando ele organizava uma greve, não era para beneficiar os funcionários, era para beneficiar as montadoras. Ou Lula vai lá e organiza uma greve, a gente aumenta um pouquinho o salário deles e aí fica justificado moralmente aumentarmos os preços de venda dos carros, porque tivemos que repassar por conta do aumento, ou seja, era do interesse dos empresários. Lula estava servindo aos empresários financeiramente ao mesmo tempo em que aparecia como uma espécie de herói sindicalista salvador da classe operária. Hã? Grande Lula, hein? Isso aqui é líder. Vou ler mais um trechinho só para vocês terem uma ideia. Delação premiada, a figura jurídica delação premiada surgiu da relação do então delegado Romeu Tumão e seu informante Luiz Inácio, vulgo Barba. Daí poder estipular geograficamente que a Vila Euclides, que é o lugar onde Lula estava supostamente preso, foi o berço da caguetagem oficial recompensada, ou seja, o dedo duro oficial que é recompensado por ser um dedo duro. Mas agora quer ver um paralelo bastante interessante com a história do presidente Bolsonaro? Olha só, Dona Lindu, mãe de Lula, jamais soube que ele foi preso. Preso entre aspas, lembrando. Ele ia visitá-la escondido por autorização de Romeu Tuma. O delegado autorizava o suposto preso a ir visitar a mãe doente. A decisão judicial que mantinha Lula atrás das grades era uma questão de humanidade e bom senso. Ou seja, Lula estava preso mais para proteger o próprio Lula do que de fato por um suposto crime que ele havia cometido. E visitar a mãe era uma questão de humanidade e bom senso. O que o velho sempre teve. Velho aqui é uma referência do filho ao pai, ao Tumão. Ele pensava que mal aquilo poderia fazer, ao deixar Lula visitar a mãe doente, ele estava pondo em andamento uma profunda mudança de paradigma, democratizando a polícia política. Isso mesmo. Lula não só recebeu o direito a visitar a mãe doente, estando supostamente preso, como a dona Marisa, esposa de Lula à época, tinha um carro da polícia à disposição para buscá-la em casa e visitar com seus filhos Lula todo santo dia. Isso mesmo, a polícia buscava a família em casa para visitar Lula. Repito, ainda Romeu Tuma Júnior falando, Lula não dormia no chilindró com os demais. Instalava-se no bem bom em um sofá de couro corvinho bordô. Não só instalava-se ali, como recebia refeições. Aqui eu vou ler uma carta insuspeita de Mino Carta, um esquerdista, diz assim, prenderam Lula, para quem foi mal menor ter sido entregue aos cuidados do Tuma. Todo dia uma perua da polícia vai buscar Marisa e os filhos e os traz para visitar o preso. Num outro trecho dessa mesma carta, vou com Raimundo Faoro, outro esquerdista, que pretende oferecer a Lula seus préstimos de advogado. O chefe do DOPS, Romeu Tuma, é um ser cortês e assim nos recebe com cordialidade e nos convida a sentar em um canto do gabinete, tornando a saleta de estar burguesota. Manda chamar Lula e diz, fiquem à vontade. E não acabou, gente. De vez em quando, Lulas adoré, agora o animal marinho, preparadas em restaurante próximo, são almoçadas pelo anônimo. Aqui Mino Carta faz um trocadilho, né? Lula comendo Lula. Ou seja, a figura Lula, a pessoa Lula comendo o animal marinho.
Enfim, eu acho que esses trechos e muitos outros que aparecem nesse livro aqui que eu sugiro dão uma clara conclusão de que Lula era de fato um contribuinte do regime militar e com isso se beneficiou ganhando grande destaque na classe operária que não sabia de nada disso. A classe operária acreditava que de fato Lula era um batalhador pela classe operária, quando na verdade estava servindo a dois senhores. E você sabe muito bem quem serve a dois senhores, incluindo aí o pai da mentira.